mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, o entregando a 4 quaternos de soldados, para que os guardasse, e querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E você diz amém. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus. Hoje, como é um dia temático de busca, de conferência, hoje, quando eu recebi o cartaz do pastor Hudson, estava falando sobre uma noite de avivamento. Logo esse texto veio ao meu coração. Atos capítulo 12, é o ápice, na verdade, da expansão da igreja. Lucas, o doutor Lucas, que faz o relato do livro de Atos, o mesmo evangelista Lucas, na verdade é um livro só. Houve essa separação para melhor compreensão dos seus leitores. Lucas, que é grego, faz uma construção e uma narrativa muito apropriada, detalhista. Lucas não é só o bom médico, companheiro de Paulo, das suas viagens evangelísticas. Lucas também escreve como um historiador, um exímio historiador, que escreve com riquezas de detalhes. Se tem uma narrativa, um cenário muito bem detalhado, é o que Lucas escreve a respeito da igreja e da sua construção, dos seus primeiros passos. Lucas, ele faz uma narrativa traçando toda a ação do Espírito, de todo o mover do Espírito dentro da igreja primitiva. Jesus, ele falou a respeito desse momento da igreja, do crescimento, da expansão, do derramar. Não seria mais como aconteceu na velha aliança, como um contra-gota que enchia juízes, profetas, para uma determinada missão. Não. Em Atos, a igreja está vivendo o que foi profetizado por Joel, na verdade. O derramar do Espírito sobre toda a carne, sobre servas e servas, pequenos e grandes. Ou seja, não seria mais sobre uma classe ou para uma determinada tarefa. Não, seria sobre todos. A partir do véu se rasgar, a partir dessa nova aliança que seria construída, a partir da igreja primitiva, Jesus, ele falou aos seus discípulos que não os deixariam órfãos, que mandaria o Consolador. E agora, nessa nova demanda, nesse novo momento da igreja, nós vamos perceber que Lucas escreve, de fato, o que a igreja está vivendo. É um momento de muita perseguição, é um momento de muita atividade, na verdade. Na verdade, é o novo. O novo é assustador, o novo assusta. E a ausência de Jesus em relação àquilo que a igreja estaria vivendo, na verdade, porque a presença de Jesus fisicamente era amparo, era reforço, era ajuda, era estrutura. Só que agora o Espírito seria derramado sobre a igreja, não de forma visível, visível nas suas características, mas de forma invisível na sua atuação. E Jesus, ele deu uma palavra de norte para essa igreja. Após esse assunto aos céus, ele liberou sobre a igreja para ficar em Jerusalém, para ser revestidos de poder. E essa era um requisito que Jesus deixou, na verdade, porque ele sabia dos desafios que essa igreja iria enfrentar. Jesus sabia que futuramente essa igreja iria enfrentar desafios dolorosos, e esses desafios que viriam contra a igreja, ela só iria suportar se ela fosse cheia do Espírito. Então Jesus, ele disse naquele momento da igreja, nesse momento de despedida, e de um momento também único que iria marcar
a nova construção, uma nova fase, uma nova estação, ele disse para a igreja: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse revestimento de poder não estava só ligado a uma questão logística, administrativa, não era só uma capacitação para legitimar esse novo momento, essa nova fase. Não, esse poder tinha uma finalidade. Esse ser cheio tinha uma finalidade. Na verdade, era combater, resistir, se fortalecer para uma determinada tarefa. E ser cheio para quê? Revestido para quê? Jesus, ele deu um norte, na verdade, ele deu até uma direção a respeito do futuro da igreja. Ele disse: vocês vão ser cheios em Jerusalém, mas após ser cheio, esse revestimento, essa capacidade, vocês serão testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Ou seja, eu vou acender em Jerusalém, a fogueira vai se acender em Jerusalém, o ponto de partida será em Jerusalém, a ação, a manifestação do meu Espírito será derramada em Jerusalém, mas é de Jerusalém para o mundo, é de Jerusalém para as nações, é de Jerusalém para a Europa, é de Jerusalém para os continentes, até chegar nos nossos dias. Então Jesus falou a respeito de um momento chave da igreja, ser revestido. Só que esse poder que iria acender a igreja, não era poder para ficar do lado de dentro, ser cheio para impactar quem está do lado de fora, era se encher do lado de dentro, para reverberar do lado de fora, porque não era só ser cheio para ficar, porque não era só ser cheio para permanecer, não era só ser cheio para ficar naquela região, não. O objetivo era mais profundo, mais poderoso, mais expansivo. Deus não iria encher a igreja para ficar, pelo contrário, encher a igreja para sair. Então a igreja que ficou naquele ponto de partida para ser cheia, ela não vai ser cheia para ficar na região de Jerusalém, ela vai ser cheia para espalhar, aleluia, o fogo que foi derramado sobre a igreja aos arredores de Jerusalém. E o que nós vamos perceber aqui é que nessa construção da igreja do primeiro século, a igreja, ela não tem um ambiente favorável. Na verdade, todo o ambiente aqui é desfavorável. Na verdade, judeus, fariseus ortodoxos, saduceus, vão se unir ao Estado em detrimento à igreja, para persegui-la, para afrontá-la, porque nesse momento dessa atmosfera de desconforto, na verdade, de perseguição, porque a igreja está sendo perseguida, porque há uma ação, há um ataque, mas também há um contra-ataque também. A igreja está avançando nesse ambiente que é completamente desfavorável a ela, porque como a igreja, ela reverberou toda a ação de Jesus, automaticamente vem uma retaliação, e essa retaliação vem se unindo ao Estado, no seu corpo jurídico, administrativo, e ao aspecto religioso. É quando a religião vai se unir ao Estado. Herodes aqui, que não é Herodes o Grande, e nem o Antipas, é Herodes Agripa, ele vai se unir aos judeus para perseguir a igreja, para maltratar a igreja. E nesse ambiente completamente desfavorável, que não cooperava, a igreja crescia, porque a igreja nunca dependeu de uma geografia favorável para o crescimento. A igreja sempre cresceu na contramão de qualquer aspecto administrativo, jurídico ou geográfico. Então a igreja não tem nada ao seu favor, pelo contrário, tudo é contra ela, mas ela cresce. A igreja é como alguém que está apanhando, está crescendo. A igreja está amadurecendo, porque nós vamos ver cada narrativa, a cada capítulo, a partir de Atos capítulo 2, que é quando é o momento chave, áureo do derramamento, a partir do capítulo 3, a igreja está saindo de quatro paredes, está saindo do cenáculo para incendiar Jerusalém, para entrar no templo e não de maneira religiosa, para levantar no templo quem está caído, como paralítico ali da Porta Formosa. A igreja está impactando, sendo relevante, ou seja, isso chamou a atenção, porque toda aquela perseguição,
em relação a Jesus não era só matar Jesus, matar a sua vida fisicamente falando, era calar a sua voz. Mas mataram a Jesus e não puderam calar a voz da igreja. Porque o evangelho, na verdade, a igreja, ela colocou a pirâmide de cabeça para baixo. Aonde uma sociedade bem hierarquizada, legitimada pelo Império Romano, aonde colocava o romano na sua esfera maior, aonde o servo não se assentava com o Senhor, aonde o grande não se assentava com o pequeno, a mensagem do evangelho colocou todo mundo no mesmo patamar, colocou todo mundo na mesma mesa. E isso aqui, pastor Hudson, mexeu com o Império Romano. Que tipo de mensagem é essa? Que não segrega, que não divide, que une grandes e pequenos, porque o derramar do Espírito era sobre grandes e pequenos, servos e servos, ou seja, não tem escravo, não tem cor, não tem segregação, não tem geografia, todos vão receber a presença do Espírito. E esse tipo de ação abriu os olhos do Império Romano para quê? Para maltratar, para perseguir. Teremos que parar eles. Assim como matamos Jesus, vamos tentar parar a igreja. E o que acontecia? Quanto mais eles tentavam maltratar, perseguir, era um combustível contra a igreja, na verdade. Porque quanto mais a igreja era perseguida, mais ela orava. Ninguém amadurece sorrindo, irmãos. Ninguém cresce sorrindo. O crescimento passa pela escola da dor. Pastor, eu não quero crescer. Então você não vai sentir dor. Porque quem decidiu crescer, evoluir, crescer em todas as escalas, vai ter que sofrer. Porque a dor faz parte do processo do crescimento. A igreja está crescendo, mas está apanhando. Está crescendo, mas está doendo. E essa dor da igreja não faz ela retroceder. Pelo contrário, faz ela avançar. Ela está avançando, ela está crescendo, ela está sendo relevante dentro da sociedade. E esse impacto espiritual, porque o impacto que é gerado do lado de dentro é reverberado do lado de fora. A igreja cresce, número de adeptos, e o que vai acontecer? Herodes agora vai mudar o foco da perseguição. E aqui eu rompo a minha introdução. E chegamos no capítulo 12. Por quê? É o ápice do crescimento. Porque Jerusalém está sendo inflamada por um grande avivamento. É um impacto social, cultural, espiritual. A igreja está crescendo. E como Herodes é um déspota, ele vai entender que tudo começa a partir de uma liderança. Igreja forte, liderança forte. Então ele faz uma associação entre a visão do líder e a visão da igreja. Então o que ele compreendeu como um déspota? Se eu calar a voz da liderança, eu calo a voz da igreja. Se eu neutralizar a visão da liderança, eu paraliso a visão da igreja. Então ele vai mudar o foco da perseguição. Ele vai sair do coletivo para o indivíduo. Já que eu não posso, como a igreja como um todo, eu vou partir para o indivíduo. Então ele vai começar agora o foco da perseguição, mudando o seu posicionamento estratégico. Quem está entendendo, diga amém. Então ele vai sair da coletividade e para a individualidade. Então ele vai atacar os pastores da igreja, que é Pedro e Tiago. São os pastores da igreja de Jerusalém. Então ele vai matar a espada Tiago, já para mandar um recado para a igreja, dizer, não estou brincando, estou falando sério. E coloca Pedro dentro de uma prisão. O que ele quer? Chancelar. O que ele quer? Acabar com a igreja. Ele mudou o foco da perseguição. Ele coloca Pedro dentro de uma prisão e diz, é tempo de Páscoa, é tempo de festa. Jerusalém está em festa. Ninguém morre durante a Páscoa. Ele tem um interesse nefasto depois da Páscoa. Ele quer de fato matar Pedro. Ele não colocou Pedro dentro de uma prisão só para sentenciá-lo anos de prisão. Não, ele quer acabar com Pedro. Então Herodes agora, ele vai partir agora para esse momento decisivo, contundente, para tentar acabar de fato com a igreja. Ele coloca Pedro dentro de uma prisão. Como eu disse, tranquei os pés da igreja, aprisionei a mão da igreja, aprisionei a visão da igreja a partir de uma liderança. Só que Herodes está enganado, porque fisicamente falando, visivelmente falando, ele está certo. Pedro é o líder da igreja, Pedro é o pastor da igreja. Seria uma perda significativa, assim como foi a perda de Tiago.
Mas Herodes está enganado, porque ele pensa que Pedro é o dono da igreja. Só que Pedro não é o dono da igreja. Pedro é só uma pequena engrenagem que move uma grande engrenagem. Ele não sabe aonde ele está mexendo. Na verdade, ele não sabe aonde ele está tocando. Porque mexer com a igreja é mexer com o dono dela. Tocar na igreja é tocar no dono dela. Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, pastor Rubinho, que o Saulo, aquele homem enviado do Sinédrio, respeitado, tinha cartas nas mãos para maltratar, para ferir e para matar. Ele tinha autorização da nobreza religiosa para perseguir. Só que quem foi cuidar de Saulo não foi os pastores. Quem foi cuidar de Saulo foi o próprio dono da igreja. Quem foi se encontrar com Saulo não foi Pedro e os apóstolos. Quem foi se encontrar com Saulo foi o próprio Jesus. E nós vamos perceber que como Jesus, ele desceu na verdade para visitar a Saulo e não mandou ninguém para representar, na verdade, ele trocou as cartas. Porque o homem que tinha cartas nas mãos para matar, para ferir, para aprisionar, para levar alguém à morte, recebeu as cartas da vida. Porque o homem que tinha cartas para matar se tornou o maior escritor de cartas do Novo Testamento. Deus tirou a sentença da morte e colocou a sentença da vida. Aleluia! Então, aleluia! Então, Herodes, ele pensa que está tocando em Pedro, aprisionando Pedro, mexendo em Pedro, e na verdade ele não sabe aonde está tocando. E o que de fato está acontecendo é que o plano de Herodes não deu certo. Por que não deu certo, pastor? Porque ele pensa que prender a Pedro, ele vai prender as mãos da igreja, vai prender os pés da igreja, vai prender os braços da igreja, e vai prender a igreja. Irmãos, se prender a igreja e não se deixar a sua voz livre, não prendeu a igreja, porque a igreja não milita com mãos, com pés. A igreja mexe ela milita com a sua voz. Então agora, a partir da prisão de Pedro, essa prisão não dividiu a igreja, pelo contrário, uniu a igreja. A prisão não fragmentou a igreja, pelo contrário, deixou a igreja mais fortalecida. Por que deixou a igreja mais fortalecida? Porque Pedro foi aprisionado, e a partir da prisão de Pedro vai virar um contra-ataque. Contra-ataque o quê, pastor? Pedro está numa fortaleza. Alguns historiadores vão chamar de Fortaleza de Antônia. Era o lugar mais bem guardado do Império Romano. Era para lá que os tesouros reais das incursões romanas. Só que Pedro está ali guardado por 16 soldados. E Herodes está pensando, ninguém entra aqui, ninguém acessa aqui, ninguém pisa aqui, ninguém chega aqui. Porque Pedro está num lugar tão guardado, um pastor num lugar tão aprisionado. Será que Herodes está pensando que alguma força especial do pelotão especial da igreja de Jerusalém vai se levantar? Não! Herodes está enganado, porque a igreja não precisa pisar, a igreja não precisa tocar, porque aonde a mão da igreja não chega e aonde os pés da igreja não pisam, a voz da igreja chega, a voz da igreja acessa. Então Herodes está tentando delimitar o acesso da igreja. E o que vai acontecer com a visão de Pedro, pastor Adriano? Um círculo de oração na casa de João Marcos. Ou seja, ele aprisionou a igreja, e o contra-ataque da igreja veio a partir da oração. Porque quanto mais a igreja é afligida, mais ela ora. E quando a igreja começa a orar, coisas começam a acontecer. Quando a igreja começa a se reunir para buscar a Deus em oração, laudos são rasgados, sentenças são mudadas, coisas espirituais começam a acontecer. Eu tenho orado pelo Brasil. Eu sou patriota, eu amo o Brasil, eu amo o verde e amarelo. Hoje está acontecendo lá no Rio de Janeiro a Marcha para Jesus. Botou o Rio de Janeiro de cabeça para baixo. O povo foi com ônibus para orar, para clamar pela violência do Brasil, no estado de Janeiro e no mundo.
Eu amo o Brasil e eu amo verde e amarelo. Só que a igreja ela não é revolucionária quando se pinta de verde e amarelo. A igreja ela é revolucionária quando ela começa a orar. Porque quando a igreja começa a orar, irmãos, nada segura uma igreja que ora. Nada segura uma igreja que clama. Porque quando a igreja começa a orar, ela está declarando para o Senhor que ela não é dependente de nada do que é da terra, que ela precisa de tudo aquilo que vem dos céus. E quando Herodes colocou Pedro na prisão e chancelou e disse: Pedro vai morrer, a igreja está orando: Pedro vai viver. E quando Herodes colocou Pedro na prisão dizendo: Pedro vai acabar aí, e ninguém tira, a igreja começa a clamar. Já que a terra não pode entrar em ação, o céu vai entrar em ação. Já que a terra não pode pisar, é o céu que vai entrar. Já que a terra não pode se mexer, é o céu que vai se movimentar. E a Bíblia vai dizer que a igreja começou a clamar e o Senhor enviou o seu anjo. Essa igreja não adora anjo. A angelologia faz parte da nossa teologia sistemática. Essa igreja não adora os anjos, mas ela crê nas movimentações angelicais, que o Senhor envia anjos ao respeito dos seus servos para guardar. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles e nos guarda, aleluia. E a Bíblia vai dizer que o Senhor enviou o seu anjo, porque a terra não pode ir, mas a representação do céu vai, a partir do anjo. Alguém aprisionou, alguém colocou uma porta de ferro, os homens se tornaram portas, porque existem momentos que os homens também são portas, que se fecham. Então 16 homens, são 16 portas fechadas, são os homens trancados, que passaram fechando a porta de ferro, colocaram Pedro dentro da prisão e disseram: ninguém chega, ninguém acessa, mas aonde alguém passou fechando, o céu vai passar abrindo. O céu não conhece limitação, o céu não conhece porta fechada, o céu não conhece network. Ao contrário, o que alguém tramou fora do teu campo de visão, o que alguém tramou para te prejudicar, para fechar, ele não chega, ele não acessa, ele não entra. A tua oração entra, a tua oração chega. Aleluia, glória. Alguém pode estar no CTI, numa sala vermelha, sendo medicado pelos médicos, pode estar entubado. Alguém pode dizer: morreu, acabou. A oração da igreja muda a sentença, a oração da igreja muda o laudo. A igreja está orando. Sabe o que é mais interessante, pastor Hudson? Que Pedro não está desesperado dentro da prisão. Pedro não está se batendo dentro da prisão. Pedro estaria alguém como um pássaro trancado de uma gaiola, tentando se batendo para sair. Não. A Bíblia está nos apresentando algo que é alento, na verdade, algo que traz paz ao nosso coração. Pedro não está afoito. E quando o crente entende que a sua vida tem um propósito, isso aqui faz toda a diferença. Porque às vezes nós falamos muito de paz, de segurança, de confiança, até o momento que nós precisamos confiar e demonstrar a nossa confiança. E é nesse momento e são nessas horas que a nossa confiança é legitimada. Porque Pedro foi preso e foi sentenciado à morte. E sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Pedro está dormindo. Como é que alguém sentenciado à morte está dormindo? Como alguém aprisionado à morte, pronto a qualquer momento para sair para a morte, está descansando, dormindo. Porque confiar também é descansar. Confiar também é acreditar. E quem confia descansa. Quem confia dorme. Tu não vai tomar remédio de tarja preta para dormir, não. Não. Tu não vai tomar remédio de tarja preta para o sono vir, não. Tu vai descansar. Independente da guerra, independente da luta, independente da adversidade, tu vai aprender a descansar no Senhor. Nada vai roubar o teu sono, nada vai roubar a tua paz. Pedro está dormindo. E o que é isso aqui, pastor? Confiança. É uma vida que tem propósito. É alguém que entendeu que a sua vida há um propósito. E quem entendeu que a vida tem propósito, aprende a descansar. Pedro não é leviano não, irmãos, com a sua vida não. Ele está descansando. Não é a primeira vez que Pedro é preso. Leia depois Atos 5,19.
A igreja já tinha sido presa. Já tinham sido inseridos dentro de uma prisão. E o que aconteceu em Atos 5,19? Deus tirou eles da prisão. Como é que Pedro está dormindo? Porque é a segunda prisão. Estou falando para a gente aqui que tem histórico, que as lutas te habilitam. É a gente que está preenchendo o currículo. E eu estou preenchendo o currículo para quê, pastor? Alguém faz curso para quê? Para colocar em prática. Eu estou falando para a gente que é pós-doc, doutorado em guerra, em batalha, em luta. Que a adversidade mais não tira o teu sono. Que a luta não tira mais o teu sono. Que você vai e dorme em segurança. Por que Pedro está dormindo? Porque não é a primeira prisão. Porque não é a primeira batalha. Porque não é a primeira adversidade. E isso traz paz ao nosso coração. É alguém olhando para a nossa realidade e dizendo: está no culto, está no sábado na igreja, já está se preparando para vir domingo de novo para o culto. Eu estaria em desespero, eu estaria em adversidade, eu ia fazer terapia, fazer outra coisa. Por que está no culto? Segurança. É alguém que acredita. E por que Pedro descansa? Porque o céu não tem senha limitada. Porque Pedro está descansando? Porque Pedro está nos ensinando que quem fez uma vez vai fazer de novo. Quem abriu uma porta uma vez vai abrir de novo. Quem mandou reforço uma vez vai mandar reforço. E eu vim aqui liberar uma palavra. O reforço que você espera não vem da terra. O reforço que você precisa vem do céu. É como Eliseu, aleluia, cercado pelos inimigos. O moço olhou e disse: estamos cercados. O moço olhou e disse: não tem saída. O moço olhou e disse: não tem alternativa. E Eliseu, olhando para o céu, disse: Senhor, abre para ele, porque eu já vi. Mostra para ele, porque eu já identifiquei. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o que o moço não viu? Que um exército já estava pronto ao redor de Eliseu. Eliseu orou para que o Deus abrisse os olhos do moço, para ver o quê? Carros, cavalos e cavaleiros. Ou seja, Deus já tinha mandado reforço, mas ele não tinha visto. E a minha oração hoje aqui é que Deus abra os seus olhos, que já tem reforço. Já tem reforço. O reforço já chegou para Jafi. O reforço já chegou para Campo Largo. Eu vim liberar nesta noite de sábado que você não chega em casa de mão vazia. Você chega em casa para levar reforço. O céu mandou reforço. E quando o céu chegou com o reforço, aleluia, aleluia, glória a Deus, Pedro está dormindo e descansando. E o céu está indo na direção de Pedro. Quem está me entendendo, diga amém. Alguém fechou, e quem vai passar abrindo. E quando vai passar abrindo, vai até Pedro. Pedro demora um pouquinho para entender o que está acontecendo. É coisa nossa. Porque às vezes Deus age de uma maneira tão poderosa, tão grandemente, que a gente fica sem entender o que está acontecendo. Pedro não sabe se está acordado ou se está dormindo. Porque o anjo chega até ele e diz: Pedro, levanta-te. Desperta Pedro. Pedro demora um pouquinho para acordar, mas acorda. É como o crente que está dormindo espiritualmente, que está acostumado com a brisa, com o clima de montanha, que está dentro de um momento espiritual apático. Ele dizendo: estou indo para te despertar, estou indo para te acordar. Aleluia. Essa noite de sábado é Deus acordando alguns crentes aqui hoje, que foi colocado dentro de um lugar aonde a tua mão foi cerceada, onde o teu pé foi cerceado. Mas hoje Deus marcou esse sábado na agenda de dizer: eu vou te acordar. Te colocaram de um lugar aonde tentaram aprisionar tuas mãos, os teus pés, mas eu vou te acordar. Eu estou descendo para quebrar corrente, eu estou descendo para quebrar prisão, eu estou descendo para quebrar grilhão. Oh, aleluia. Há uma atmosfera poderosa aqui nesse lugar.
Esse sábado foi marcado na agenda de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai te acordar hoje aqui. Oh! Quando o anjo chega diante de Pedro, diz a Bíblia que Pedro demora um pouquinho para dar feedback, mas dá feedback. E aprenda isso aqui. Aprenda a dar feedback quando o céu se manifestar. Aprenda a interagir na atmosfera que o céu está gerando. Estamos num sábado de avivamento, de atmosfera espiritual, aonde o profético está sendo liberado. Interaja, mergulhe, tira a sandália dos pés, mergulhe de cabeça. É Deus agindo e você reagindo. Aprenda a interagir, porque a Bíblia vai dizer que o céu chega diante de Pedro e Pedro se levanta. O que é isso aqui, pastor? Ação e reação. Porque às vezes o céu está agindo e o crente não está reagindo. Para toda ação é gerada uma, vem comigo, para toda ação é gerada uma reação. Então reaja. Diga para o seu vizinho aí, diga reaja. Não, tu não falou, irmão, tem que falar igual no Rio de Janeiro, diga reaja. Está na hora de você reagir, porque você vai ter que interagir com aquilo que o céu está dizendo, fazendo. Porque a Bíblia vai dizer que o céu chega e desperta. E o que Pedro faz? Se levanta. Se levanta por quê? Porque não adianta o céu chegar e você continuar dormindo. Eu vou falar de novo para você grifar isso aqui. Não adianta Deus mandar um anjo, Deus se movimentar na sua direção, chegar na tua porta, entrar no teu quarto e diz, levanta, e você continuar dormindo. Não, hoje você vai se levantar. Hoje é um sábado de avivamento. Hoje é um sábado que Deus vai te levantar da mornidão espiritual. Não, o ativismo religioso não vai tomar o teu coração. Hoje essa igreja precisa de crentes que vão se levantar. E quando Pedro se levanta, a Bíblia diz, a cadeia que o prendia caiu. A algema cai, porque é assim, irmãos. Enquanto você dorme, enquanto você continua no mesmo estado de paralisia, letargia, nada acontece. Existem coisas que só vão cair quando você se posicionar. O céu chegou, Pedro levantou. O céu chegou, Pedro reagiu. O céu chegou, a corrente caiu. Porque não tem corrente, porque não tem prisão, porque não tem patologia, porque não tem síndrome, porque não tem depressão, porque não tem ansiedade, porque não tem nenhuma doença psicossomática que fique de pé quando o céu começa a se manifestar. Eu vim liberar para alguém aqui hoje. Vou te dar outra chance. Eu vim liberar para alguém hoje aqui nesta noite de sábado. Aleluia. Que hoje algumas prisões vão quebrar. Algumas algemas vão quebrar. Você será um e outro depois desse sábado. Você será uma pessoa antes e depois desse sábado. Porque hoje Deus está dizendo para você, se levante, porque você não vai ficar nessa prisão. É tempo de sair dela. Pedro se levanta. E quando Pedro se levanta, a cadeia cai. E o anjo disse, coloca a sandália, coloca o cinto, meu Deus, coloca a túnica. Pastor, não tem que sair correndo da prisão? Porque já que tem que ser muito rápido, não, pastor? Já que Pedro está sendo resgatado, não tem que sair correndo, não, irmãos. O céu é organizado. Porque essa prisão tem um objetivo de fazer alguém sair pior do que entrou. Pelo contrário, você não vai sair pior do que entrou, você vai sair melhor do que entrou. Porque alguém espera que dentro de uma guerra, de uma batalha, você sai descabelado, sabe? Sem pentear o cabelo, sem saber para onde está indo, não. O céu não trabalha assim, não. Não é igual no Rio de Janeiro. Deixa eu falar do Rio de Janeiro um pouquinho. Quando alguém está ali, marcado para morrer, camarada entra no primeiro ônibus que entra, sem saber para onde está indo. Não, o céu não trabalha assim, não. Porque essa prisão tirou de Pedro. E esse reflexo dessa cadeia ocidental é o reflexo da nossa cadeia. Da cadeia o quê, pastor? Ocidental. Quando você entra dentro de uma prisão, a prisão tira de você. E o que a prisão tirou de Pedro? O cinto,
a alparca e a túnica dele. A prisão tem uma característica própria, tirar de você. E você vê dentro desses seriados norte-americanos, que quando a sentença acaba, os pertences são devolvidos. Findou a prisão, pertences são retirados. Porque o anjo está dizendo, vou trazer de novo, Pedro. A sandália que tiraram. A túnica que tiraram, meu irmão. Porque alguém quer guerrear, porque te colocaram dentro de uma prisão, dentro de um lugar onde vou te prejudicar, vou mexer com você, vou tirar de você. Mas entenda uma coisa, quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você é o que o salmista escreveu. Ele é o guarda de Israel, que não tosqueneja. E é Deus dizendo para alguém hoje, não precisa contratar advogado. Não precisa descer o nível, porque não é a tua mão que vai, não é o advogado que vai, sou eu que vou. Sou eu que vou entrar, porque alguém entrou para te prejudicar, mas é a minha mão que vai entrar. Alguém entrou para tirar. Então o que Deus está dizendo aqui, pastor? Estou quebrando a prisão, estou te tirando desse lugar que te isola, que te cerceia, que te limita. E tu não vai sair daí descalço, descabelado. Não, estou devolvendo. Estou devolvendo porque, primeiro, a prisão acabou. Vou te dar outra chance de dar glória a Deus. A prisão acabou. Porque cativeiro tem tempo e tem hora para começar e tem hora para terminar também. Aleluia. Porque o choro pode durar uma noite, mas o arraiar do dia está chegando para essa igreja. Aleluia. Coloca a sandália, Pedro. Meu Deus do céu. Pastor, o que é sandália? Eu explico. A sandália é a cobertura dos pés. Pastor, mas descalço eu ando, mas anda pouco. Calçado você anda mais. Deus, eu estou revestindo os teus pés. Porque quando você sai dessa prisão, você sai para viver algo muito maior, muito mais poderoso, algo muito mais grande, algo mais extraordinário, algo muito maior. Então o que está acontecendo aqui agora, pastor? Deus está devolvendo, dizendo, Pedro, agora coloca a túnica. Coloca agora o cinto. Calçado nos pés. Túnica sobre o corpo. E cinto. Dizendo, eu vou calçar embaixo. Vou revestir em cima. Ainda vou ajustar ainda, porque o cinto ajusta. Tu não sai pior. E outra coisa, como é que eu saio agora? Só me seguir. Não coloca a mão em nada. Irmão, quando for você fazendo, você coloca a mão, você liga, desfaz o pix. Aqui não. Aqui não é você fazendo, aqui é o céu fazendo. Existem momentos da nossa vida que não é a nossa mão que vai entrar em evidência. É a mão de Deus que vai entrar em evidência. E Deus está dizendo aqui desta noite, você só anda e eu abro. Você só pisa e eu faço. Existem lugares, irmão, estou liberando uma palavra profética, que vai precisar você nem chegar, você só vai pisar e coisas vão começar a abrir. Você vai pisar e eu abro. Deus não precisa pedir explicação. Eu não quero que você peça explicação. Eu quero que você me obedeça. Existem momentos que você precisa obedecer a voz de comando. Então o céu está saindo e Pedro está saindo. É como uma nuvem que vai dar direção a Israel quando sai daquele deserto. Quando sai do mar, segue a nuvem. A nuvem anda, tu anda. A nuvem para, tu para. Meu Deus do céu. É alguém dizendo assim, ô pastor, mas não tem como eu pisar aí. Isso é grande demais para mim. Isso é extraordinário demais para mim. Eu não estou perguntando se você tem a chave. Eu estou mandando você pisar. É como Deus disse, Josué, atravessa o Jordão. Então como é que eu atravesso o Jordão? Ele abre? Não, você pisa primeiro, depois eu abro. Oh glória a Deus. É Deus dizendo para alguém, tu és explicadinho demais. Deus não é obrigado a te explicar tudo o que Ele vai fazer. Deus está dizendo, me obedeça, porque se você me obedecer, eu abro o que está fechado, eu libero o que está preso. Oh, aleluia! Pastor, e a tal porta de ferro que o senhor falou? Que alguém fechou para Pedro. Não, eu sei, alguém passou fechando, eu falei.
Só que agora não é a mão de Pedro que abre, é o céu que abre. Ele pisa e abre, pisa e abre. Detector de presença. É porta de shopping, pisando e abrindo, pisando e abrindo, pisando e abrindo, pisando e abrindo. E a mão? Não coloca a mão não. Se colocar a mão estraga. Porque alguém vai precisar explicar no outro dia como aconteceu. E como não vai ter explicação, porque milagre não se explica. Imagina alguém tentando explicar, pastor Rubinho, o que aconteceu? Como saiu? Como 16 homens não seguraram um pastor de igreja? Como é que esse homem saiu? Ileso, e ninguém viu. Invisível. Meu Deus do céu. Aleluia! Deus vai te cegar no meio dos inimigos. Você vai passar e ninguém te encosta. Então Pedro passou, e o que estava fechado foi se abrindo. E olha que é mais interessante, para mim começar a caminhar para encerrar. Pedro está saindo, mas não sai perdido. Sabe para onde está indo. Quem é Pedro, pastor? É a semente da oração. Porque a igreja está orando, ele é alvo da oração. Meu Deus do céu. Tem um culto acontecendo. A igreja não viu, mas Deus enviou o anjo. A igreja não viu, mas a prisão foi quebrada. A igreja não viu, mas a cadeia caiu. Aleluia! Isso está acontecendo e o culto está acontecendo. Urabantara comandará cheia. E sabe o que é mais lindo? Aleluia! Pedro está saindo da prisão, porque Pedro é alvo da intercessão da igreja. Pedro é a semente da oração. E a semente da oração que frutificou está saindo. Porque a semente frutificou e está saindo. Mas não sai perdida. Não sabe sem saber para onde vai. Porque alvo, semente tem endereço. Semente tem lugar. Aleluia. Não sai perdido. E alguém já sabe, está saindo e já sabe para aonde vai entrar. Irmãos, o céu não erra endereço. A Amazon erra endereço. Os Correios erram endereço. O céu não erra endereço. Pedro saiu da prisão. Aleluia. Quem está me ouvindo, diga amém. Meu Deus. A oração continuou. O culto ainda não acabou. Aleluia. E quem sabe alguém está esperando. Quem sabe é o depois do culto, né? É aquela canção que você gosta. Depois do culto você vai ver. Não, aqui não é depois do culto não. Aqui é durante o culto. Porque Deus não depende do culto acabar para ele abrir. Não, ele abre durante o culto. Agora, 20 horas e 59. 1 minuto para 21 horas. Deus pode abrir agora. Deus pode liberar agora. Deus pode libertar quem está preso agora. Não precisa o culto acabar para a resposta chegar. Eu vim liberar nesta noite que tem resposta chegando agora. Uracalamantarabara cheia. Pedro está saindo da prisão. Pedro é uma resposta. Pedro é uma. Vem comigo. Pedro é uma de oração. E a resposta de oração andou, caminhou. A resposta de oração está caminhando em direção ao lugar onde foi gerado. Olha que interessante. A resposta de oração está caminhando, pastor Hudson, para o lugar aonde tudo começou. E alguém está pensando, quando acabar a oração, a resposta chega. Daqui a pouco a oração está caminhando. Está chegando. Posso profetizar? Posso liberar a palavra? Antes mesmo que você imagina, a resposta da oração vai caçar o teu endereço. Vai bater na tua porta. Vai chegar mais rápido do que você imagina. 5 pessoas pegaram. Eu vou de novo. A resposta da oração vai chegar no teu endereço. Vai chegar mais rápido do que você imagina. Vem com passos, vem com voz, vem com batida na porta. E a menina escalada no dia do culto da portaria estava desligada. Porque recebeu toque, 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 toque. Ela está dizendo, gente, para a oração aí, porque eu estou ouvindo uma batida na porta. Parece a voz de Pedro. Como é que você está orando por algo que você não acredita? Meu Deus do céu.
Por que você está orando por algo que você nem você acredita? Ela foi pedir confirmação de algo que era claro. Não precisa pedir confirmação do milagre. O milagre chegou. O milagre entrou. Meu Deus do céu, aleluia. É o milagre batendo na porta. Pastor, quando ela ouviu a voz de Pedro, o que ela tinha que fazer? Abrir a porta e deixar a resposta entrar. Abrir a porta e deixar o alvo da oração entrar. Posso liberar a palavra profética? Antes mesmo que você imagine, uma resposta vai chegar no teu endereço. E não precisa pedir a confirmação de ninguém. Pode abrir a porta. Pode abrir a porta e deixar a resposta entrar. Quem pega essa palavra? Quem recebe essa palavra? Pedro é o aprisionado que foi liberto. É uma resposta de oração que chegou no lugar da oração. Então, antes do culto acabar, a resposta chegou. Eu estou falando para a gente que é resposta de oração. Quem está pregando para vocês hoje aqui é uma resposta de oração. Eu não tive a oportunidade de nascer dentro de um lar cristão, de frequentar uma EBD, de participar de um culto como esse. Eu não nasci de um lar cristão. Então os meus pais não conheciam o Senhor. E eu, na minha juventude, convidado para participar de um culto, fui a primeira vez, a segunda vez, não tinha nenhum tipo de familiaridade com o universo devocional, espiritual. Meus pais serviam outras religiões, e eu não conhecia o Senhor de fato. Conhecia a religiosidade, a religião, mas não conhecia Cristo, o que liberta, o que restaura a vida do homem. E um dia eu fui no culto, como um culto desse aqui, uma igreja reformada, participei de um culto, aceitei a Jesus, em processo de lapidação. Lá no estado do Rio de Janeiro tem muitos bailes funks, aqui não tem tantos, mas lá é muito. Lá na região que eu moro, muitos bailes funk, perdi muitos amigos para a criminalidade, por conta dos bailes funk. E eu em processo de arrependimento, de devoção, caminhando um dia, jovem ainda, no estado do Rio de Janeiro, ia um domingo, faltavam 3, ia um domingo, servia a Deus de maneira religiosa. Você está entendendo isso aqui, irmãos? A minha vida só se alinhava a estar no culto, mas acabava o culto, a minha devoção acabava. E eu pensava que viver o evangelho era via igreja. E eu não entendia que um verdadeiro avivamento, a compreensão de viver de uma forma dinâmica a fé, não era só a questão do templo, do religioso, não era estar aqui, na verdade era interagir do lado de fora, aquilo que eu recebia do lado de dentro. Então a vida dupla, em processo de lapidação, e intercalava entre o santo e o profano. Um dia eu estava no culto, outro dia eu estava nos altares de Baal. Só que o mundo espiritual ele é muito real, e mais real do que você imagina, mais real do que você possa imaginar. Se Deus abrisse aqui os seus olhos espirituais, você ficaria chocado, porque há uma batalha espiritual enquanto nós estamos aqui hoje, nesse culto, nessa conferência de avivamento. E foi justamente a experiência que eu vivi, porque eu saí do céu de um culto e passou um ônibus de galera levando para um baile. E quem entrou no baile? Aquele que saiu do culto. E quando eu saí do culto, entrei no ônibus para ir no baile. Quando eu cheguei no baile, pastor Lúcio, Deus abriu os meus olhos espirituais. A minha visão foi aberta e veio um sentimento de temor e tremor, na verdade. Por quê? Porque o mundo espiritual foi revelado a mim. Sentimento de morte, olha que coisa. Sentimento de morte, o diabo gritou nos meus ouvidos: tu vai morrer hoje. Hoje tu não passa. Hoje tu desce a sepultura. Eu comecei a ver demônios nos lugares. E o que eu fiz? Botei a minha cabeça, a minha cara na parede e comecei a clamar por misericórdia. Clamar por misericórdia. Senhor, me ajuda. Não quero morrer. Por quê? Porque aquele sentimento de alta arrogância,
de onde eu poderia transitar de um lado para o outro, Deus tirou minha máscara. As minhas escamas caíram e eu vi de fato o mundo espiritual. E eu disse, eu não quero morrer. Eu entrego a minha vida a ti, dentro de um baile funk. Eu falei, se o Senhor me tirar com vida hoje aqui, eu nunca mais piso os meus pés dentro de um baile funk. Essa foi a oração que eu fiz e acabou para a minha noite. Acabou para a minha noite. E quando eu cheguei em casa, na segunda-feira, isso era um domingo, na segunda-feira eu estava no culto. Em um lugar menor do que esse. Na verdade era um ponto de pregação. Conhece ponto de pregação? No estado do Rio de Janeiro tem muito ponto de pregação. As irmãs do ciclo de oração. Era um trabalho de libertação. Aquela panderola tocando, corinho de fogo. E eu estou lá no culto. Falei, vai ser diferente. Dessa vez vai ser diferente. E quando eu estou no meio da reunião, eu tive uma experiência com Deus. E qual é a experiência? Que eu nunca tinha tido, pastores. Do sobrenatural, do divino se manifestar. Deus tomou uma irmã em línguas estranhas e profecia. E falou a experiência que eu vivi. E disse para mim, homem, o diabo pediu a tua alma. Pediu para ceifar a tua vida, mas eu não deixei. Ouvi a tua oração. Vou colocar as minhas palavras na tua boca. Vou te batizar com o meu Santo Espírito. E vou fazer de ti um pregador da minha palavra. Em 24 horas Deus mudou a minha vida. Não, eu vou te dar outra chance de dar glória a Deus. Em 24 horas uma palavra mudou uma sentença na minha vida. Você está numa reunião e o mesmo Deus que me visitou, Ele está aqui nessa casa. E o que você, quem sabe, não conseguiu de janeiro até maio, depois desse culto, em menos de 24 horas, uma palavra, uma chave vira. Acredite naquilo que você está recebendo hoje aqui. Você que tem filhos afastados, você que tem filhos problemáticos. Pastor, o meu filho está longe, ore por ele. A minha casa está quebrada, ora pela tua casa. Deus ainda é oleiro e sabe mexer a olaria. O processo pode doer, mas se o barro for quebrado na mão do oleiro, o barro vira vaso. Uramandara comandara cheia. Em suma, saí daquele culto, pastor Rubinho. Fui para casa e falei, pastor, a partir de hoje, sou membro dessa igreja. Quero falar língua estranha. Quero mudar de vida. Quero tudo que essa irmã liberou sobre mim. Porque eu não quero nem nada e nada mais e nada. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Falei, eu quero viver tudo que Deus falou aqui nesse culto. Você quer, meu filho? Quero. Próximo culto vem. Mas o segredo para você é dar glória no culto. Porque para ser batizado com o Espírito Santo tem que dar glória. Falei, pastor, dá glória no culto. Quando o louvor começar a cantar, você dá glória. Você vai dando glória. Eu saía do culto igual um pato Donald, irmão. Sem voz. De tanto dar glória. Minha mãe brincava, meu filho, cadê a sua voz? Não tem voz, foi muito glória. Vamos orar. No Rio de Janeiro tem muito, não sei se os irmãos aqui têm o costume de orar no monte. Lá no Rio de Janeiro a gente ora muito no monte. Pastor, vamos orar no monte. Vamos orar nas vigílias de oração. E eu dando glória, todo o culto saía sem voz. Aleluia, glória a Deus. Porque o lugar de adorar é aqui mesmo. Aleluia, o lugar de gritar é aqui mesmo. O lugar de dar glórias ao nome dele é aqui mesmo. Aleluia, aleluia. E eu dando glória no culto. Minha casa quebrada. Os meus pais não conheciam o Senhor. Eu o único crente da família. Recém-convertido. Saí de um culto maravilhoso como esse. Sentindo a presença de Deus. Cheguei em casa, falei, vou orar um pouco mais. Eu quero mais. Deu 1h da manhã, eu comecei a orar. Comecei a orar. Conectei em uma rádio bem conhecida do Rio de Janeiro. Estava transmitindo uma vigília ao vivo. Aí o pastor disse assim, pastor Ruth, você que está em casa, que não é batizado com o Espírito Santo, dobra o joelho aí agora. Eu falei, aqui não, Senhor. Não, aqui não. Eu vou ser batizado na vigília. Eu vou ser batizado num ciclo de oração. Aqui não, em casa não, em casa não. Aqui não tem atmosfera para isso. Irmãos, eu comecei a orar.
Comecei a orar. Aí o pastor falando, vai dando glória. Vai dando glória. Falei, Jesus, que fogo é esse que está subindo aqui, Senhor? Vai dando glória. Ele fala, agora você vai falar mais a sua língua natural. Agora receba o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, quando ele começou a ministrar o batismo com o Espírito Santo, eu parei de falar na língua natural e comecei a falar em cânticos espirituais. Alguém aqui fala em cânticos espirituais com Deus? E eu comecei a falar em outras línguas. Só que você conhece um crente batizado com o Espírito Santo, né? Isso era 1 e 2 da manhã, mais ou menos, aproximadamente. 1 e meia, 2 da manhã, eu acordei pai, eu acordei mãe, eu acordei tio, eu acordei os irmãos, aleluia, cantando em línguas estranhas. Cantando em cânticos espirituais. E a minha mãe fala, explica, meu filho, explica o que você tem, o que está acontecendo. E eu falo, mãe, você ainda fala língua estranha? Você consegue falar em língua estranha com o Senhor? É sábado de avivamento. Para quem não falava, volte a falar hoje. O meu pai se levantou e disse, meu pai paraibano do Nordeste disse, só faltava isso, ele falar a língua dos crentes. Agora ele endoidou de vez. Agora ninguém segura ele. E eu fiquei com a minha mãe de 1 e meia da manhã até 4 horas da manhã. Ela falava e eu repetia em línguas estranhas. Ela falava e eu chorando em língua. Até que ela não aguentou. Porque ela não aguentou. Ela dobrou o joelho e ela disse, não estou entendendo nada que você está falando, mas estou sentindo tudo que você está sentindo. Meu Deus! Ela começou a labantaraia. Ela começou a chorar na sala da minha casa. Ela levantou a mão e aceitou Jesus. Tu está aqui de verdade? Porque o apóstolo Paulo disse que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Poder de Deus não escandaliza. O que escandaliza é pecado. O que escandaliza é viver uma vida, aleluia, fora do altar. Mas poder de Deus não escandaliza. E a minha oração para encerrar aqui hoje é que você saia daqui, porque o mesmo fogo que tomou a minha vida e me mudou é o mesmo fogo que está aqui nesse altar. E vai impactar os teus filhos, vai impactar a tua casa. Os teus filhos não vão viver uma história diferente. Os teus filhos viverão uma história sobrenatural. Os teus filhos não serão escravos do mundo. Os teus filhos serão flechas na mão do Senhor. Só quem quer viver uma experiência com Ele, vai se colocando de pé aí. Vai se colocando de pé aí. Aleluia!